convosco. Vamos dar início a mais uma escola bíblica. Vamos fechar os nossos olhos e levar a Deus a oração. Senhor, grandioso Deus, poderoso e eterno Pai, na Tua presença, meu Deus querido, nos colocamos aqui nesta manhã, Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, viemos nesse instante, Senhor Jesus, lhe pedir ao Pai querido que o Senhor nos conceda entendimento, nos conceda sabedoria, discernimento, ó Pai querido, na Tua palavra, Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, que tudo aquilo aqui, meu Deus querido, que aprendermos, ó Pai amado, possamos usar, Senhor Jesus, em nossas vidas, ó Pai. Deus querido, Deus maravilhoso, toque sobre o coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, nos conceda também, Senhor Jesus, uma aula profetosa, uma aula, meu Deus querido, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, Pai querido, todo e qualquer mal, toda e qualquer circunstância contrária vai cair por terra neste momento, vai sair deste lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Senhor, por mais esta aula que o Senhor nos concede. Te agradecemos, meu Deus querido, por cada uma dessas vidas que aqui está presente nesta manhã, Senhor. Usa, meu Deus querido, a minha vida neste instante, que a partir deste momento não seja mais eu, meu Deus querido, mas seja o Teu Espírito Santo a usar a minha vida, Pai. E que toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai querido, seja concedido a Ti para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos, passamos aí 3, 4 aulas, duas estudando a lição e mais 2 para tentar tirar algumas dúvidas aí, mas vamos lá na próxima lição, que é como vencer a tentação. Abra aí para mim, vamos ler novamente Efésios 6 e Hebreus 4, vamos ler um pouquinho. Acho que pega alguns textos, pega esse aqui para você ler alguns textos. Vai lá na segunda, vai? Metade de Efésios e a outra metade em Hebreus. Achei, pode ler Efésios 6, 10, 11 e 12. 6, 10, 12. Efésios 6, versículo 10, 11 e 12. E depois o 18. Já faltou Efésios na sua Bíblia? Alguns talvez não. Leia para nós ler, já achou? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 18 agora. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Hebreus 4, 15 e 16. Leia aqui primeiro. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Nós vemos aí o escritor falando sobre Jesus Cristo, nosso grande sacerdote. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a tentação. Vamos entender o que é tentação para que nós possamos nos livrar dela. A tentação, como eu já disse, é um dos males mais vividos pelo homem, na face da terra. E ela se apresenta a qualquer momento, de onde não se espera, com vários graus de intensidade, e demora o tempo que precisar para fazer o crente ceder. Então, nós vemos que a tentação,
o fato de nós sermos tentados não significa que nós estejamos em pecado, né? É um detalhe importante. E nós precisamos entender, né, vigiar, para que nós possamos evitar situações que provoquem tentações ao ponto de se tornarem insuportáveis, né? E sabemos também que a tentação, ela é um desejo satânico de impedir que o homem seja feliz usufruindo da comunhão de Deus, né? Até a Amanda colocou no domingo passado que tentação é tudo aquilo que tenta lhe tirar o foco, né? O nosso foco qual é? Deus e as leis dele, correto? Então a tentação, ela serve, né? O diabo usa essa artimanha para tentar nos afastar da presença de Deus, né? Nós vemos que Deus, ele nos deu leis e nos deu um perímetro em que nós possamos andar. Ele disse: olha, aqui dentro, aqui você pode fazer o que, aqui dentro dessas leis você pode viver e fazer o que for, apenas não ultrapasse essa linha e não saia para cá, né? Então, o você sair de dentro desse perímetro que Deus determinou para você, é o fato de você estar cedendo às tentações, né? E agora, para você, o que é tentação? Cada um talvez tenha tentações diferentes. A minha coisa presta. O diabo, ele usa a estratégia da tentação para conseguir aquilo que ele mais almeja, que é desmoralizar a obra do Criador. Agora, vai, responda para mim. Para você, o que é tentação? Não preciso dizer as suas tentações, senão vocês vão expor as suas fraquezas. Você tem que fazer, né? Porque é o certo. É difícil a gente perguntar isso, porque assim, a tentação, ela, primeiro, para a gente definir o que é tentação, ela pode ser considerada como um teste difícil, ela pode ser considerada uma prova, vamos dizer assim, uma provação, alguma coisa que você precisa ultrapassar, alguma coisa que você precisa se afastar daquilo ali. E nós vemos que no aspecto espiritual, ela é uma tentativa satânica a fim de levar o homem a cometer atos que desagradem a Deus e em seguida aprisioná-lo nas malhas diabólicas. Em todos os tempos, o inimigo ousou tentar o homem para desencaminhá-lo e levá-lo à prática do mal. Tentação pois, o incitamento para se ir além daquilo que Deus delimitou. Isso é tentação. É o incitamento para se ir além daquilo que Deus delimitou. Deus delimitou para que nós possamos viver nesse quadrado aqui, nesse perímetro, dentro das suas leis, né? O fato então de nós ultrapassarmos esse perímetro e sairmos dessas leis é ceder à tentação, como aconteceu com Eva, né? Lá no jardim do Éden, Deus determinou para ela: olha, de tudo, pode fazer tudo o que vocês quiserem, daquela árvorezinha lá, vocês não comem os frutos daquela árvore lá. E foi lá exatamente onde ela foi tocar, né? Nós vamos ver o processo da tentação um pouco mais para frente. Então, tentação é isso daí. Agora nós sabemos, temos duas certezas: que a promessa é que o cristão não será tentado além das suas forças. Abra lá para mim 1 Coríntios 10, 13. Todo ser humano é tentado. Para vocês, com certeza, todos nós. 1 Coríntios 10, 13. Todos nós conhecemos a história de que o próprio Jesus em pessoa, né, foi tentado pelo próprio diabo, pelo próprio Lúcifer, né, naquele período lá que Jesus estava
lá de preparação, de jejum, o próprio diabo chegou lá para tentar Jesus, né? E das 3 formas que nós vamos ver aquilo daqui a pouquinho. Leia para mim 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que possais suportar. Nós sabemos que todo ser humano é tentado, certo? Como dizia os antigos, mais antigos já diziam, né? Não sobreveio sobre você frio maior do que o teu cobertor. Vamos dizer assim, a popularização desse versículo que nós acabamos de ler, né? Jesus nos ensinando, Deus nos mostrando que a tentação que vem, que cai sobre nós, é uma tentação que nós possamos suportar. E tem um detalhe importante, nós vamos ver aqui. Deus, ele não tenta ninguém, né? Ele pode permitir que nós sejamos tentados, mas ele próprio não tenta ninguém, né? Já vai abrindo para mim Tiago aí lá no finalzinho. Então, Deus, ele não tenta ninguém. Mas também a tentação que sobrevém sobre nós não é uma tentação insuportável, que nós não possamos suportar. Correto? Então, nós temos que ter essa consciência, esse entendimento espiritual, que aquilo que sobrevém sobre nós é algo que nós possamos desviar dele, né? E o que nós precisamos fazer nesses momentos de tentação, o que nós precisamos olhar, o que nós precisamos ver, às vezes a gente só foca na tentação, às vezes a gente só foca no problema, e às vezes a gente esquece de olhar os pormenores que estão ao lado da tentação, ao lado daquele problema que surge, para nós conseguirmos ver o escape. Isso é bíblico. Não sou eu que estou falando, não é algum pastor famoso ou algum escritor famoso que escreveu. Está na Bíblia, né? Então a tentação que nós temos é uma tentação suportável, né? Agora, Deus, ele consente as tentações, porém ele não tenta ninguém. Abra lá Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Feliz é o homem que recebe e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, nunca diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Está vendo só? Isso ocorre porque Deus, ele não tem parte com o mal, né? E é extremamente errado responsabilizar Deus pelas situações de tentação que nos acontecem, né? Pelo contrário, ele socorre e salva os seus de tais situações. Do ladinho aí, 2 Pedro 2,9. Nós vemos então que Deus, ele não pode, não é que não pode, Deus, ele não tenta ninguém, né? E nós vemos que a tentação, ela surge daquilo que nós mais gostamos, né? A tentação, ela não vem com coisas que você não gosta. Leia para mim 2 Pedro 2,9. Pode ler, Segunda Pedro 2,9. Deixa eu ler. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. É fato que muitas vezes ele consente como forma de teste da fé do cristão, mas ele sempre está no controle.
as tentações foram frequentes na vida dos servos de Deus, tanto na antiguidade como no tempo presente. Nós vemos que a tentação, ela é algo que nós gostamos, né? Ela é algo que nos traz um prazer. Nós vemos que, como que Eva foi tentada? A serpente chegou para ela e disse: tá vendo aquele fruto? Ele é gostoso, ele é bom, né? Ele é vistoso, né? Então, a tentação, ela surge de dentro para fora. Ela surge dos seus sentimentos de fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que talvez seja algo bom para a nossa carne, aquilo que talvez seja algo bom para o nosso corpo, para o nosso físico, mas aquilo que Deus nos disse que seria errado, né? Nem todas as coisas erradas são ruins. Tem um monte de coisa errada que a gente, olhando pelos olhos carnais, são coisas boas, né? Agora, para quem está num regime, né? Para quem está fazendo ali uma dieta, né? Você vê ali aquele baita prato lá, aquela mesa toda farta, recheada, é uma tentação, né? Você não vai sofrer uma tentação com uma mesa repleta de alface, de rabanete, de quiabo, de brócolis, né? Você não vai olhar aquilo ali, nossa, como aquele brócolis está me chamando ali, né? Você vai olhar, Então a tentação é aquilo que te faz bem aos olhos, né? Aquilo que te faz bem aos olhos. Por que vamos um pouquinho mais além hoje? Acho que hoje a gente pode ir um pouquinho mais distante do que a gente está acostumado. Por que o homem e a mulher, como seres físicos, são tentados, né? Por que muitos casamentos são destruídos? Por que muitos homens e muitas mulheres traem? Dificilmente você vai trair, por exemplo, você vai trair a sua esposa com uma mulher mais feia do que ela. Mas você lembra do pai mesmo, não mulher. Mas tinha coisas que talvez a sua mãe não teria, entendeu? Então coisas que enchem os olhos. O que você busca nesses momentos? Coisas que você deseja, mas que naquele momento você não tem, né? É isso que acontece quando nós cedemos às tentações. E o diabo, ele vem de todas as formas, e ele usa todas as formas para tentar levar o cristão a ser coerente com esse comportamento do mundo, né? Com esse comportamento dessas coisas serem normais. E nós muitas das vezes cedemos às tentações, né? É uma cervejinha, vou dar só uma olhadinha naquele filme que não condiz com a palavra, só uma olhada, vou só fazer coisinha de nada ali com aquilo que não condiz com a vida de um cristão. Isso é você ceder às tentações. Daí você cede um pouquinho, daí está lá aquela brechinha lá, só engana só um pouquinho. Daí depois você cede um pouquinho, a brechinha vai aumentando. Quando você vê, está um baita de um rombo, esvaindo toda a unção que possa ser derramada sobre você, todas as bênçãos se esvaindo e você completamente dominado pelas malhas diabólicas do diabo. Então, a tentação, ela é isso daí, é nós sairmos, é nós fazermos aquilo que a palavra, aquilo que Deus nos disse que não era para fazermos, né? E nós vemos que essa estratégia muito usada pelo diabo, né, de tentar fazer que o nosso comportamento seja coerente com as coisas do mundo, é
é uma estratégia muito usada por ele. Nós vemos assim, por que, e daí tem até uma pergunta aqui na revista dizendo assim, por que aqueles que devem fazer a diferença em tais situações estão se deixando levar pela tentação? O apóstolo Paulo adverte seriamente: e não vos conformeis com este mundo, lá em Romanos 12:2. O que significa não tomar a sua forma, não se igualar a ele, não praticar as mesmas ações. Infelizmente, há crentes que estão cedendo para a glória e alegria do inimigo. Os que assim praticam certamente perdem valiosas oportunidades de engrandecer o nome do Senhor. Então entendemos o que é tentação. Agora vamos entender o processo da tentação. Nós vemos o processo do pecado nas aulas passadas, que é o egoísmo, orgulho e rebelião. Certo? Hoje nós vamos entender o processo da tentação, que por coincidência também existem 3 processos. Fazendo alguma observação sobre a tentação, conclui-se que o homem é tentado por intermédio dos seus próprios desejos. Pode-se tomar como exemplo os 3 aspectos básicos revelados por ocasião da tentação que Eva enfrentou. Primeira delas, a concupiscência da carne. O que é concupiscência? O desejo. O que significa um desejo intenso, uma coisa de alegria, de prazer. Então vamos usar desejo para ficar mais fácil para a gente entender. O primeiro processo da tentação é o desejo da carne espiritualmente falando. Entende-se por concupiscência o desejo intenso de bens ou gozos materiais. Traduz-se como um desejo muito forte. Lá em Gênesis 3:6 diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, o que aconteceu? O que aconteceu com Eva? Ela desejou fortemente experimentar o seu fruto. Abra lá Gênesis 3, versículo 6 para você ver. É claro que não é pecado gostar de algo. O homem é um ser dotado de instintos, desejos e apetites. O comer não é apenas uma necessidade, é também um prazer. No caso de Eva, certamente o pecado não consistia em sentir vontade de comer o fruto, mas sim em satisfazer o desejo pessoal contrário à vontade de Deus. Deus já havia proibido ao casal comer do fruto daquela árvore, talvez para testar a prática do livre-arbítrio concedido ao homem. Eva não resistiu à tentação. O que diz lá em Gênesis 3:6? E vendo, leia para mim. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Viu? E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, o que aconteceu? Ela desejou. Brotou o desejo. A segunda é o desejo primeiro brota lá no teu íntimo, no teu ser, a vontade. Depois ela se transmite para os olhos e a coisa se torna já sentiu, né? Ao notar que o fruto era lindo, um verdadeiro deleite para os olhos e quem sabe também para o paladar, Eva não resistiu. Da mesma forma, o erro não está em desejar coisas agradáveis aos olhos, coisas bonitas, porque a beleza atrai, mas Eva errou por desejar obter algo que Deus já havia proibido antes, proibido de antemão, né? O erro não está em você desejar coisas boas. Eu quero comer uma bela refeição, né? Comer até me infartar.
não é um pecado, né? Você desejar coisas boas. Eu desejo ter uma casa, eu desejo ter um carro bom, né? Eu desejo ter uma situação financeira boa. Isso não é pecado. O pecado está nas formas de você realizar esse desejo, né? A forma correta ou a forma errada. Entenderam? Então, se ela tivesse visto, nossa, essa árvore que Deus falou que não era para a gente, né, comer esse fruto, olha que fruto lindo, que fruto bonito, né? Mas deixa ele quietinho lá. Deus falou que não era para não tocar, né? E se distanciasse dele. A palavra de Deus, ela também nos mostra que nós, da tentação, nós devemos fugir. Deus nos disse para resistir ao diabo, mas Ele nos disse para fugir da tentação. Não tenta. Olha, nós como cristãos, nós como servos de Deus, e cada um de nós somos tentados de formas diferentes naquilo que mais nos atrai. Quando começar a sobreviver à tentação, não tenta enfrentar, porque você vai se dar mal. A palavra de Deus, ela é clara, e nós devemos fugir da tentação, resistir ao diabo. Se o diabo aparecer na tua frente, briga com ele, bata nele, apanha se tiver que apanhar, mas em nome de Jesus, bata nele, enfrenta ele, briga com ele. Mas a tentação não tenta fazer isso. Não tente. A tentação, você foge dela. O diabo você resiste, você briga com ele. A tentação, saia de perto. Porque, sabe por que disso? Sabe por que Deus nos mostra isso? Porque a tentação é aquilo que vai te dar prazer. Você é tentado naquilo que te dá prazer. E nós, como nós já vimos, eu não sei por que eu sempre uso essa forma, mas o pecado ele já está enraizado no nosso ser. Já está enraizado. Nós, a nossa natureza humana, o nosso ser, quando o pecado entrou no mundo, que foi se enraizando e foi se crescendo, a nossa natureza humana, ela sempre vai optar pelos prazeres, pelas coisas mais fáceis, pelas coisas mais aquilo que te dá mais alegria, entendeu? E que talvez seja coisa, não estou dizendo que nós como cristãos devamos viver tristes e não participar dessas alegrias, mas não essas alegrias que o mundo diz que são corretas, mas que a palavra de Deus está mostrando que não são. Conseguiram entender? Então, nós precisamos tomar cuidado com os desejos da carne, o desejo dos olhos, e o terceiro, deixa eu virar para cá com menos pior. Soberba da vida. Antes disso, o desejo dos olhos. Admirada com a beleza do fruto, Eva cedeu à tentação. O mesmo caso aconteceu com Acã, quando Deus determinou que os israelitas tomassem a cidade de Jericó, mas não se apossassem de nada dali. Acã desobedeceu, depois de cobiçar, apossou-se de objetos proibidos, e por essa razão foi castigado. Deus exige obediência completa e o reconhecimento da sua autoridade. Aquilo que os olhos cobiçam pode ser uma intensa sedução para se cair na tentação. O diabo está constantemente procurando oportunidade para oferecer aos crentes suas mercadorias, de modo bem atraente, a fim de despertar a cobiça dos olhos e fazê-los cair na armadilha da tentação. Extremo cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente coloca os nossos olhos. Não é errado olhar, o errado é eu desejar aquilo que não é meu. Vou usar um exemplo. Eu vi esse exemplo como eu disse no domingo passado, na pregação do pastor Silas, que eu fiz sobre tentação. Vamos dizer assim,
sua conta está estourada. Você está precisando de, vamos dar um exemplo, R$500 para você conseguir vencer o mês de março. Ó, preciso de R$500 para conseguir virar o mês do 0 a 0. Empatado, sem dever, mas não vou ter dinheiro, mas também não vou estar devendo. Eu preciso de R$500. Aí você passa ali. Você está, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui de uma faxineira, né? Está lá limpando a casa lá e olha, vê lá em cima da mesa R$500. Você passa assim, poxa, esse dinheiro resolvia a minha vida, né? E vai embora. Aquilo ali não foi um pecado. Aquilo ali não foi um pecado. O problema é. Mas ela não decidiu uma coisa ali? Calma. Você viu os R$500 lá. Poxa, isso resolvia a minha vida, hein? Vai embora. Beleza. Você olhou, você viu, tá? Mas não brotou nada dentro de você. Poxa, esses R$500 resolvia a minha vida. Eu podia pegar esses R$500, né? Brotou dentro de você. Conseguiu entender? Começou lá, ó. Eu olhei, até o momento de eu olhar e pensar que podia resolver a minha vida, é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu vejo e que eu desejei aquilo que não é meu, aquilo que está descrito na palavra que se eu fizer é algo errado, aí brotou, aí começou o processo de tentação lá. Eu comecei com o desejo da carne, passou para o desejo dos olhos. Daí você passa de novo. Meu Deus, isso resolveria, meu Deus. Né? E o próximo processo, que a gente já vai entrar na soberba da vida, e que muitas vezes a pessoa cai e vai lá e pega o bolso, né? Conseguiram compreender? Cedeu a tentação e caiu nas malhas do diabo. O mesmo acontece, o pastor Silas também, ele usou esse exemplo assim, vamos supor assim, vamos supor que aqui é um escritório grande aqui, são cheios de mesas, de departamentos, né? Você entra, por exemplo, a pessoa tem 2 funcionários, eu e uma outra secretária muito linda, muito bonita, muito formosa. Ela, vamos supor, ela senta aqui. A minha mesa é ali no meio, a entrada por lá. Daí o cara casado, ele usa esse exemplo, o cara casado e tal. E qual o caminho mais próximo da entrada até a minha mesa? É passar por lá e vir aqui, certo? Como a moça bonita senta aqui, como que é o caminho? Vai lá, passa aqui, dá a volta, vem aqui, passa por ela e vai embora. E vai sentar na sua mesa. Certo? O que acontece? Ele passa lá, daí passa aqui, oi, tudo bem, né? Daí, beleza, passou. Daí no segundo dia ele passa de novo, daí ela já dá um pouquinho mais de corda, oi, tudo bem, como que você tá? E já começa a puxar a conversa. E a pessoa vai embora. Entendeu? Como que esse exemplo pode nos esclarecer? Não é muito mais fácil eu vir para cá e passar para cá? Foge da tentação, né? Foge da tentação. Daí você começa a ceder, daí a menina mexe com você, você é um cristão, a menina mexe com você, no primeiro dia você fala, o sangue de Jesus tem poder, sai de perto de mim, né? Mas no segundo dia, você passa de novo, daí, o sangue de Jesus tem poder, sai de perto, né? No terceiro dia, o sangue de Jesus tem poder, sai. No quarto dia, o sangue de Jesus tem poder. No quinto, o sangue de Jesus. O sexto, só o sangue. O sétimo, só o ouro. E já era, caiu em tentação, né? Cedeu. Então não é muito mais fácil você, ao invés de começar só passar ali para ver, saia de perto, né? É o que Deus nos ensina, o que Deus está nos mostrando, que se há algo que te dá prazer e que aquilo é errado, não passa perto. Não passa perto, por mais que você clame o sangue de Jesus, por mais que você ache que você tem uma força, mas na realidade, se nós formos tentar enfrentar a situação, nós vamos ceder.
Então, se há algo que lhe tenta, não é pecado você ser tentado. Muito pelo contrário, não é pecado você ser tentado. O pecado é nós cedermos às tentações. Para nós homens casados, para vocês mulheres casadas, né? Não é pecado você talvez ser tentado por uma mulher bonita que passa na rua. Talvez uma mulher passar a mexer com você, te chamar de bonitão, assim, de gordinho. Não é pecado isso. O pecado é ela chamar você disso e você retribuir, você ceder à tentação, né? Principalmente a natureza masculina, né? É muito mais fácil. Tá ali andando na calçada tranquilamente lá na rua 11, passa hoje em dia a mulherada, tá, algumas, né, as que não estão aqui, a mulherada anda que é o sol pelo sangue, né? Vem, tá lá de shortinho, você passou, olha, nossa, que bonita, né? Passou, beleza, daí o cara faz. Você tá com a mulher bonita? Ainda bem que eu não estou por isso. Não precisa. Então, é aí que está. Eu olhar uma mulher, ou você mulher olhar uma mulher, nossa, que mulher bonita. Direto a gente está dando, sempre falando, nossa, olha que moça bonita, né? Tudo bem. Já pensou eu, né? Já pensou eu pegando, já pensou eu tocando, já pensou. Aí você cedeu. Aí já brotou no seu coração. Entendeu? Agora, tudo bem que vocês mulheres são um pouco mais evoluídas com relação ao homem, com relação a essas coisas, mas também é a mesma coisa, né? Você olhar e ver uma pessoa e admirá-la pela sua beleza, não é pecado. O pecado é você desejar aquilo que não é seu. Mas se for de mim? Não é assim. Você não pode me é assim. Eu devo desejar quem é minha. Eu devo admirar quem é meu. Entendeu? Eu admirar ela, eu desejá-la, não é pecado. É pecado eu desejar aquilo que não é meu. Ah, tá. Isso é meio diferente. Não, Falei, ui? também. Hoje em dia também. Hoje em dia depois. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia tem mais utilidade. A mulher vai ficar outro. Ai, que horror. Então, é isso aí. Primeiro, desejo da carne, desejo dos olhos, e agora a soberba da vida. O terceiro desejo surgiu quando Eva entendeu que o fruto desejado era próprio para dar entendimento. Aquele desejo de realizar e alcançar prestígio encheu o coração de Eva e ela não se conteve. Aquilo que a gente viu, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Não é pecado eu desejar ter uma bela casa, uma casa confortável, uma casa gostosa, vamos dizer assim, uma mansão. O errado está em como eu vou conseguir as formas que eu vou conseguir realizar o meu sonho. É o meu desejo, né? Não é pecado nós desejarmos. O pecado é a tentação estar em a forma que nós vamos realizar aquele desejo, né? O desejo de grandes realizações, de tornar os sonhos em realidade, é próprio e faz bem ao ser humano. O erro está em querer mais do que aquilo que lhe convém. O inimigo está sempre tentando o crente para ir além dos limites determinados por Deus. O apóstolo João adverte sobre o assunto. Leia lá 1 João 2, 15, 16 e 17. Eva pecou porque deu crédito às insinuações de Satanás e ficou fascinada com a ideia de grandeza. O que a serpente disse para Eva lá? Né? Não, Deus disse para vocês não comerem isso daí, porque se vocês comerem, vocês vão ficar como ele. Entendeu? Não, aceita esse dinheirinho aí, sabe? Aceita. Às vezes lá o Danilo, eu também trabalho bastante com isso daí. Você carrega caminhões, né? Danilo, bota um pallet de tijolo a mais aí, aqui 50
Direto isso acontece. Coloca 200 a mais na minha frente, na marcha, tá? Estou sem ser, eu fico no 100, coloca 200 a mais na minha. Entendeu? No mercadinho lá, não, passa aí esse pacote de arroz aí. Passa um feijão comigo, feijão fica para você. Entendeu? Isso acontece em todos os momentos, né? Aí você vê lá, daí você. Vamos voltar a usar o exemplo da faxineira, né? Aí tá lá, R$500 lá. Mas eu vou pegar só uma notinha de R$10 que ele nem vai perceber. Aí, tá no bolso. Ninguém tá vendo. Como o Cláudio Duarte sempre diz, né? Você vai pecar quando você olha assim, se ninguém tá olhando, né? Você já lembrou de olhar para cima, se ninguém tá te olhando lá de cima? Entendeu? É a mesma coisa. Às vezes coisinhas pequenininhas, mas né, isso vai me ajudar a comprar aquela sandália que eu quero lá, mas ninguém vai vir, eu vou tirar R$10. Às vezes por causa de coisa pouca, às vezes por besteira. Não é nem por assim, né? Daí você cede aqui, daí tá pequenininho, daí vai ficando grandão, vai ficando grandão, vai ficando grandão. Quando você vê, você tá lá no meio, lá toda, no meio, vamos dizer assim, no meio da lama, no meio da sujeira lá. E por uma sujeirinha, lá no seu dedinho mindinho que você não limpou, e vai sujando, quando você vê, você está todo sujo. Né? O desejo da carne, os olhos e a soberba da vida. É o mesmo princípio do pecado. Orgulho, egoísmo e rebelião. Entendeu? Aquilo que eu sempre venho dizendo. É difícil? Não é. O diferencial, o nosso diferencial está em ser simples. Leia aí para mim 1 João 2, 15, 16 e 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Conseguiram compreender, não? Vamos voltar ao exemplo, né, da família destruída. O marido deseja aquela moça bonita, deseja aquela moça formosa. Aquilo lá vai passar. E o restante? E a tua consciência? E a tua vida espiritual? Essa é eterna. Né? E nós cedemos às tentações, nós vamos ceder a um prazer passageiro. Né? Se você está fazendo dieta, né, e você cede ali a um belo pedaço de bolo, né, aquilo ali vai te dar um prazer momentâneo. Você vai comê-lo ali, daqui 2, 3 horas, vai te bater um sentimento de culpa, vai te bater um desespero de ter cedido vamos dizer assim, uma consciência pesada de ter cedido aquele pedaço de bolo, mas ali 2, 3 horas você vai estar com fome novamente. E daí talvez, se você cedeu aquele primeiro pedacinho de bolo, daí um pedaço de bolo já não vai te sustentar mais, você vai querer 2. Né? É o mesmo problema que, principalmente hoje, com a dissimulação com a propagação da internet, que a gente vê muito a questão da pornografia entrando dentro dos lares, principalmente evangélicos, principalmente pessoas cristãs, principalmente meninos e meninas, né, novas aí, com a idade de criança ainda, acessando esse tipo de coisa. Porque você começa com só uma espiadinha, né? Daí depois mais 2 espiadinhas. Quando você vê, você passa o dia todo. Sabia, mas deixa eu falar que acontece isso na minha família. Mas deixa eu dar mais incentivo, porque tem dia que compra pornográfico nos primos para aprender. Imagina que absurdo. As coisas também que hoje estão em casa, para o pai. Não, esse é meu filho. Acho que tem orgulho de ver a criança da pessoa. Exatamente, aquele sentimento de o meu filho
precisa, certeza não é estimulada, ela não vai crescer aprender com isso. a gente precisa fazer isso para que seja macho, para que Seja seja homem. isso, para que seja o que. Então, é aquilo que a gente viu agora há pouco. É nós, como seres cristãos que somos, cedermos cada vez mais às coisas normais desse mundo. Hoje em dia está normal. Hoje em dia está normal as meninas, aí já com 6, 7 anos, um shortinho mostrando um pedaço perdão da palavra, da bunda aí, com a barriga de fora, toda se requebrando, toda se fazendo, danças cada vez mais sensuais, e as crianças cada vez mais entrando nesse meio. Exatamente, são coisas que, daí aquela pergunta que a gente fez agora há pouco ali, por que aqueles que devem fazer a diferença em tais situações estão se deixando levar pela tentação? Cadê? Cadê o Wesley? Cadê a Francine? Cadê o Danilo? Cadê a Adriana? Cadê a Amanda? Cadê a Jamia? Cadê o Davi? O Marcos, a Luciana? A Gisele? Daniele? Cadê esse povo que não está fazendo a diferença? Aí é a grande pergunta, aí é a grande, o que nós devemos. Tudo bem, eu não consigo influenciar a família dele, mas eu consigo influenciar a minha. Você está influenciando a sua família? Você está influenciando os seus filhos? Você está influenciando os seus filhos já mostrando para eles que aquilo é errado? Acho que é interessante aquele provérbio, que fala que a gente deve instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie do caminho. Quando está falando isso, está falando de base, falando no começo, assim, ensinar. E nós sabemos que o diabo conhece muito bem esse versículo. Esse dia veio uns parentes da Adriana, lá em casa, menininha de 3 anos, os pais gostam de ver a menina tomar cerveja. E ela 3 bebe. anos, e bebe, por que ela bebe? No incentivo dos pais. Ela já pegar uma idade, 10, 12 anos aí, não tinha para dar um colo. E daí depois fica perguntando. Por que minha filha está assim? Exatamente. E tem pai que fala que dá porque não dá com vontade. Não tem dessa. 3 anos. É lógico que dá pra chegar. A mesma coisa. Mas é igual você falando, as coisas do mundo estão se tornando normal. As pessoas acham que é normal. Tem mãe que coloca funk e mostra para os outros, porque sabe dançar. Vamos usar um exemplo. De uma mãe e uma filha. Quando é pequenininho, eu brigava muito com isso aqui, até ela conseguir entender. Quando é pequenininho, é bonitinho, tá de sainha curtinha, é bonitinho, que não sei o que, daí cresce. Não, dança essa musiquinha aqui. Peguei muito no pé da Bárbara, que ficava ensinando a Fernanda a dançar, cantar Camargo Amarelo. Eu chegava perto, que começava a cantar, eu já dava uma em todo mundo. Falava, isso eu não quero que ensine. Por quê? Agora é normal. Daí daqui a pouco aparece aí 12, 13 anos, grávida, e diz, onde que eu errei? Daí você vai ficar pensando, aonde que eu errei? É nesses laços que nós quebramos na infância. Mas essa criança, a Heloísa, ela não pode ficar aquele sarrão passando com música de funk. Ela pensa, demora veio pra ela, na hora ela para, nunca ela sabe. A criança, ela sempre vai querer, para ela não tem limites. Para a criança nasce completamente sem limite nenhum. Os limites quem vai impor somos nós fora. É igual aqui, até aqui na beiradinha aqui você pode ir, até aqui na beiradinha você pode ir, você não pode passar para lá. Aqui é o seu limite, até aqui você pode fazer, agora para lá você não pode passar. Os limites somos nós que impomos. E por que a nossa geração está dessa forma? Porque os pais dos filhos de hoje não se impõem limites nas coisas. Não fala não coloca lá um tempinho lá vamos dizer assim, no cantinho da disciplina. Antigamente nós éramos trancados, não sei você, mas era trancado no banheiro, ficava lá pensando o dia inteiro. A cinta estava até. Era até molhável já nas pernas, hoje em dia. Mas foi errado. Quem aqui já apanhou na infância do pai e da mãe? Mas eu não Fez alguma
palavra aqui e vai resolver. Você tem que falar, você tem que mostrar fora. Isso aí que está doendo na sua perna agora, chinelada aqui, né? Porque por causa daquilo que você fez. Um exemplo que eu tenho, a minha mãe, quando eu comecei assim, a entrar na adolescência, eu lembro até hoje, né? Na cozinha, assim, ela me chamou lá, me chamou e falou assim: olha, senta aqui. E começou a falar: olha, isso que você fazer é certo, isso que você fazer é errado, você vai pagar as consequências se você fizer isso errado. Eu lembro até hoje, então, várias das palavras dela eu ainda lembro ainda do que ela me disse nesse dia. Né? Então, aí que está a diferença da instrução. Pensar de hoje em dia um pouco é porque tem tudo, entendeu? Porque nem na minha época, se eu ganhasse um doce, nossa, aquilo pra mim era como se eu ganhasse sei lá, um brinquedo lindo, maravilhoso, porque não tinha todo dia, entendeu? E hoje em dia a criança tem tudo, não dá valor. Então, uma das coisas que hoje em dia na educação, pelo menos eu uso, né? Não sei se vou, espero que vou colher fruto futuramente, mas é tirar. Quer, tem que conquistar. Exatamente. Se merecer, vai ter, se não merecer, não Exatamente. Até se você dá tudo que a criança quer, ela vai crescer, vai ser isso, vai ser um adulto. Se ela tiver tudo que quer agora, tudo que desejar ela ter agora, com facilidade, ela vai ser uma pessoa, ela vai ser um adulto sem, vamos dizer assim, sem gana, sem garra. Porque tudo que quer ter na mão, nunca aprendeu a lutar, não aprendeu a conquistar aquilo que deseja. Quando crescer, vai ser um adulto frustrado, vai ser um adulto talvez sem uma perspectiva de vida, exatamente por causa disso. E a culpa recai sobre os pais. É a velha pergunta, né? Por que nós não estamos fazendo a diferença no nossos dias de hoje? Mas encerrando, tá? Vamos voltar à posição. Mais alguma pergunta? Então tá, esse é o processo da tentação. Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Né? Agora vamos lá. Nós vimos também, nós sabemos que o próprio Jesus, ele foi tentado por esses três processos aqui. Primeiro, o que o diabo fez? Desejo da carne. Faça essa pedra se transformar num pedaço de pão e coma. Não está com fome? Está aí há quantos dias? Não sei se a Bíblia fala, não sei em qual. Não, foi 40 dias, mas em qual dia o diabo tentou Jesus ou não? Pelo que a Bíblia fala, porque ele encerrou o jejum, né? No finalzinho já. Imagine que fome que Jesus não estava. 40 dias, imagine ser 40 dias sem comer nada. Né? Faça essa. Tem gente que vai ficar meia hora sem comer. Então ele vai ser um pão, um pãozinho, faz um estrago, cara. Então, primeiro o desejo, transforma essa pedra em pão aí, né? O segundo, o desejo dos olhos, né? Quando o diabo lá levou Jesus até o pináculo do templo, lá no lugar mais alto, fala: olha, tá vendo tudo isso daí, ó? Te dou, pode ser seu, né? E depois a soberba da vida, né? Se você só dá uma joelhadinha aí perante mim, que eu vou te dar todos os reinos, tudo que você quiser vai ser seu, né? E então aí, para nós como cristãos, para nós como servos de Deus, talvez aquele momento que você esteja jejuando, passando um período de consagração, é nesses períodos que o diabo vai usar a tentação para te derrubar, tá? Muito cuidado nisso daí, muito cuidado. Não estou dizendo que você não deve fazer, faça jejum, ora, faça campanhas de oração, mas esteja preparado para, primeiro, fugir das tentações e, segundo, resistir ao diabo, tá? Porque é nesses momentos, é naquele momento de fraqueza que Jesus estava fraco fisicamente, que o diabo foi tentar ele. Então, ou se você está fraco fisicamente, se você está fraco espiritualmente, toma muito cuidado, porque é nesse momento que o diabo vem e tenta te derrubar. E se você não estiver esperto, se você não estiver firmado na palavra, ele vai conseguir te derrubar. Certo? Para a gente encerrar então, vencendo as tentações. Para vencer a tentação, é preciso estar fortalecido no Senhor
e na força do seu poder. Ninguém é tão suficientemente forte para vencer o mal com as suas próprias condições. Satanás é um adversário forte e astuto, e com o firme propósito de tentar o homem, fazendo-o pecar e afastar-se do Senhor. Existem 3 aspectos que o inimigo explora como meio de tentação. Que primeiro é a pobreza, que traz revolta, agressividade, pode levar o homem a praticar ações desonestas para alcançar os bens desejados. Aquele exemplo que a gente usou. De você desejar aquilo que o outro tem. A riqueza ou prosperidade. Satanás usa o fascínio da riqueza, levando o homem a ocupar-se em demasia com as coisas materiais. A pessoa enriquece e então fica com receio de empobrecer. Como consequência, torna-se avarenta. Quanto mais tem, mais deseja possuir. E o terceiro, que é a glória e o poder. Presta atenção, hein? Também tem levado muitos crentes a se distanciarem do Senhor. Enquanto são simples e não gozam de prestígio, são fiéis. Mas quando começam a galgar cargos elevados e a conquistar poder, mudam totalmente o comportamento e passam a negar a fé. Acontece extremamente. Vamos dizer assim, quando é um obreiro raso, aqui tem um soldado raso, que é um... Aquela coisa também ter o poder que você conhece a pessoa, o poder é ela, você sabe quem é? Exatamente. Daí quando é um obreiro raso aqui, aqui é a live. Todo mundo é igual, não sei o quê. Quando vira um pastor, eu não posso te cumprimentar, eu sou pastor, eu não posso olhar para você. Tem muitos das igrejas, né? Tem muitos. Então, um grande cuidado, que é aquilo lá, soberba da vida. É só dar glória e poder. Às vezes a pessoa, eu prego, eu faço, quando eu oro, o fogo cai, quando eu faço isso é aquele exemplo dele do pastor Angus lá, não é nós que fazemos, é o Espírito Santo agindo através de nós. Você pode usar mais, né? Pode me usar hoje, pode usar amanhã, pode usar depois, isso. Assim continua a obra. Lidando com a tentação. As tentações são constantes, porém não duram para sempre. Vai abrir lá para mim Efésios 6. Senão eu já lembro, né? Já lembro, não precisa. As tentações são constantes, porém não duram para sempre. O crente possui os meios adequados para ser vitorioso. Deus colocou meios eficazes à disposição dos seus servos para que tenham condições de prevalecer. Muitas vezes as tentações atingem um cristão para servir de teste ou como forças que ajudam o crescimento da fé e o desenvolvimento espiritual. Abra lá Tiago 1,12. A resistência às tentações aumenta o poder do crente. Se no momento ele se mostrar fraco, a sua força será pequena e se tornará vulnerável e propenso a ceder. Leia lá para mim Tiago 1,12. Tiago 1,12. Eu estou correndo aqui para a gente ver se consegue encerrar essa lição hoje. Tiago 1,12, pode ler. Bem-aventurado para o que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Deixa eu ver. Tá. Não, isso não. É que é bem mais explicado. Então explique. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Tá vendo? Somos tentados. Somos tentados diariamente. O ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Mas se você resistir-la, se você conseguir se desviar dela, há um prêmio para você depois disso. Entendeu? Então aí que está a essência. Meios para se escapar da tentação. Primeiro, fugir dela, né? A Bíblia adverte que o cristão deve
submeter-se à vontade de Deus e resistir ao diabo. Leia também já Tiago 4:7 para mim. Ó, não é para correr amedrontado diante das ameaças do inimigo, nem ficar desencorajado do inimigo. O importante é permanecer firme na fé. É preciso também usar de sabedoria para não dar lugar a tentações maiores. Para isso, é bom fugir de certas situações que poderão aumentar a luta. Jesus venceu a tentação porque usou a palavra. Vamos lá, rapidinho para encerrar. Deus conhece as limitações do homem, bem como até o que ele pode suportar. É preciso confiar que ele consciente até o ponto que possamos suportá-la. Ele prometeu escape para seus filhos e cumpre as suas promessas. Leia Tiago, quanto aí que eu falei para vocês aqui? 4:7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. O meu diabo, ele só vai agir na nossa vida naquilo que a gente fala ou na nossa ação, né? O pensamento mesmo, ele não alcança. Ele não alcança o nosso pensamento. Ele não alcança o nosso pensamento, mas a partir do momento que a palavra sai da nossa boca, ele usa ela. Aí cuidado de não falar. Não vai dar para a gente terminar, mas na próxima aula a gente já termina rapidinho essa da tentação. E nós vamos falar um negócio aqui que muita gente precisa compreender, que é lidando com a inveja. Tá? Então na próxima aula, nesse mesmo endereço, nesse mesmo canal, vamos lá então, nós nos preparamos.